Se você mora na Alemanha e não tem vários pontos da sua casa cheios de lixo, provavelmente você não tá fazendo isso direito. Oi, pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e sobre vida na Alemanha. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal, aperta no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho, que aí toda vez que sair vídeo novo, você recebe uma notificação para vir aqui correndo olhar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Ele é sério em todos os lugares, mas aqui na Alemanha ele gera consequências seríssimas também se você não faz esse negócio direito. Estamos falando de separação do lixo. No Brasil, pouquíssimas cidades têm a questão de separar o lixo de reciclagem de lixo, coleta de lixo reciclável. Na cidade que eu morava, a gente tinha um lixo de resíduos gerais e outro lixo de reciclável. E tudo que era reciclável ia naquele lixo. Então tinha ali dois lixos e a gente separava tudo nesses dois. Pois é, aqui na Alemanha é dever de todo cidadão, é uma obrigação de todos separar o lixo corretamente. Então, se você faz alguma coisa errada na sua separação de lixo, pode ser que você receba uma advertência, uma multa do proprietário do seu apartamento ou da prefeitura diretamente, e essas multas elas podem chegar, pode ser até que o proprietário do seu apartamento te expulse do apartamento porque você não está separando o lixo de forma correta. E essas multas de separação de lixo, elas podem, se você está separando o lixo errado, elas podem chegar ali a centenas e até milhares de euros. Então, realmente aqui as consequências para não fazer essa separação corretamente são gravíssimas. E como eu falei, né, gravíssima é no mundo inteiro, mas aqui na Alemanha é gravíssima no bolso também, e aí por isso todo mundo leva muito a sério aqui também. E a Alemanha, ela é um dos países aqui da União Europeia que mais gera lixo. Foram 609 quilos de lixo por habitante em 2019. Então, é um dos países que mais gera lixo e, por outro lado, também é um dos países que mais recicla. Então, 70% de todos os resíduos gerados aqui na Alemanha são reciclados. Os outros 30% vão para incineração. Tá, mas aí você chegou do Brasil nesse sistema aí de separação, recicláveis e outros resíduos, e você se depara aqui com milhares de um sistema gigantesco de separação de lixo e, né, tudo com muita regra e essas multas, e aí você vai ficar perdidinho, mas estou aqui para tirar as suas dúvidas e te ensinar como você pode, quando você tiver alguma coisa para descartar e você não sabe onde, como você pode descobrir aonde é o lugar correto e a forma correta de descartar. E aí a primeira coisa que eu queria dizer é um assunto que eu já falei algumas vezes aqui, inclusive no vídeo de mercado, eu vou deixar aqui em cima no manual de como ir no mercado na Alemanha, outra coisinha complicada aqui na Alemanha, é sobre a questão das Pfand. Aqui na Alemanha, quando você compra algumas bebidas, você paga pela embalagem separadamente. Então ali na etiqueta vai estar determinado qual é o valor do produto, do líquido dentro e da embalagem. Então as embalagens aí, dependendo se for de vidro, de plástico, elas podem variar entre 8, 15 e 25 centavos. E aí, quando ela estiver vazia, você pode voltar no mercado e tem umas maquininhas para você devolver e pegar o seu dinheiro de volta. E aí, além do sistema de Pfand, a gente tem aí a separação dos outros resíduos mesmo que não são retornáveis. E aí que começa a complicar. Então, como é que funciona dentro das casas? Como é que a gente faz essa separação aqui na Alemanha? A maioria dos prédios, das casas, tem 2 ou 3 tipos de lixo. Um lixo para papel, normalmente é um container azul. Um lixo marrom ou verde, normalmente é marrom, pelo menos aqui por Munique eu sempre vi marrom. Para lixo orgânico, normalmente é um containerzinho um pouco menor. E o lixo preto ou cinza, que é pro Restmüll, que é o resto dos resíduos, que não podem ser descartados nas outras lixeiras. Mas esse resto dos resíduos não é só o que não fazia sentido no papel e no lixo orgânico. A gente também separa os recicláveis, que a gente descarta em outros locais. Os prédios aqui na Alemanha, eles não têm um container específico para esses outros recicláveis. Existem duas opções. Uma é você tem um saco de lixo amarelo, e aí você sabe quando a prefeitura, quando o lixeiro vai passar ali, né, o caminhão de lixo vai passar na sua casa, você sabe o dia que você tem que tirar esse lixo, colocar ele para fora para o caminhão buscar, que é mais ou menos um sistema de como a gente tem no Brasil, né? A gente coloca o lixo na data em que o caminhão do lixo vai passar. Então você tem que colocar o lixo nessa data, não pode colocar antes, não pode colocar depois e deixar o lixo simplesmente lá. Você tem uma data para colocar, você coloca num saco plástico amarelo
amarelo para saber que são as embalagens, o lixo de embalagens, né, recicláveis, e aí você coloca para fora. Esse é um jeito. O outro jeito são os containers espalhados pela cidade. Aqui em Munique tem vários pontos perto dos apartamentos, espalhados pelos bairros, onde tem vários containers para você descartar os recicláveis. Então você vai ter um container amarelo, por isso que ali o saco também tem que ser amarelo. O amarelo significa que são resíduos recicláveis, então normalmente são embalagens, então embalagens de plástico, embalagens de metal. Então essas embalagens recicláveis vão nesse lixo, nesse container ou saco amarelo. E você tem outros containers para os vidros. E os vidros, eles são separados por cores. Então você tem o Weißglas, que são os vidros transparentes. Você tem os Braunglas, que é para os vidros marrons. E você tem o Grünglas, que são para os vidros verdes ou para os vidros coloridos, então outras cores, se você tiver aí vidro azul, se você tiver vidro de qualquer outra cor que não seja transparente ou marrom, ele vai junto no container do Grünglas. Gente, explicando agora parece muita coisa e parece muito complicado, mas na verdade eu não acho tão complicado assim. Eu acho bem simples, na verdade. E aí, por causa dessa separação toda, é normal, é muito comum você ver nas casas aqui um lugar em que fica ali uma montoeira de garrafa plástica para devolver no mercado. Aí tem uma outra parte que tem uns sacões com plástico, com lixo de metal, com garrafa de vidro, enfim. Então é muito comum ver esses lixos espalhados ou amontoados em algum lugar. E aí, normalmente, aí a cada uma semana ou a cada 2 semanas, a gente tira esses lixos e leva para os containers, porque enfim, não fica no prédio. Então o lixo ali da semana a gente vai tirando, né, o papel, os resíduos orgânicos e o Restmüll, né, que é o resto dos resíduos que não reciclam, a gente acaba descendo mais frequentemente porque os containers ficam aqui no prédio. Agora esses que você precisa levar, que são os recicláveis, por mais que seja super perto, tem um monte. Eu vou deixar inclusive um mapa aqui embaixo com a localização deles, por exemplo, aqui em Munique, para vocês verem. E tem vários espalhados pela cidade. Então não é difícil de encontrar, são próximos das casas, mas você precisa até, né, levar tudo e tal. Então, normalmente a gente faz aí uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E aí vai acumulando para levar tudo de uma vez. E próximo a esses containers de recicláveis, você encontra também containers para doações de roupas. Então, se você aí fez uma limpa no guarda-roupa, vai mudar de estação, aqui na Alemanha é muito comum a gente ter um guarda-roupa para quando tá mais frio, um guarda-roupa para quando tá mais quente. E aí nessa mudança de estação, organizando ali, você quer descartar algumas coisas, você também leva nesse container. Tem às vezes perto de igrejas também, mas normalmente fica perto desses containers de recicláveis. E aí você pode descartar suas roupas que você não precisa mais, você pode descartar lá também. É importante nesse aqui de roupas para doação que você coloque as roupas num saquinho para jogar aqui, não jogue as roupas, os sapatos, aqui tá até dizendo, ó, colocar numa sacola plástica, porque aí mantém, não molha, não suja, senão a roupa estraga antes de chegar na pessoa que vai usar. E aí tem algumas coisas que a gente precisa descartar, assim, vez ou outra, que a gente sempre fica na dúvida, né, do que fazer com aquilo. Por exemplo, um caso desses é lâmpada, pilhas, baterias. Para esse tipo de coisa, lâmpadas, pilhas, baterias, tem sempre um pontinho de descarte em Baumarkt, que são os materiais de construção, e nas drogarias. Então na DM, na Rossmann, normalmente ali atrás dos caixas, na saída, tem um lugar onde você pode descartar lâmpadas velhas, pilhas e baterias. Outra coisa que pelo menos eu sempre fico na dúvida de como descartar são eletrônicos. Então qualquer coisa aí que precisa de energia elétrica e você fica... onde é que eu jogo isso fora, né? Se o aparelho eletrônico for um aparelho pequeno, toda loja grande de eletrônicos aqui na Alemanha é obrigada a aceitar isso para descartar, para dar o descarte correto. Então, todas essas lojas aí, Media Market, Saturn, você pode levar o seu eletrônico pequeno, mesmo que você não tenha comprado lá e mesmo que elas não vendam aquele modelo, elas são obrigadas a aceitar. Então, sei lá, estragou um mixer, por exemplo, que é pequeno, essas coisinhas pequenas, elas são obrigadas a aceitar. Para eletrônicos maiores, então, por exemplo, você quer descartar, sei lá, uma geladeira, uma televisão, elas aceitam, então elas pegam isso para descartar o seu eletrônico grande, antigo, se você comprar um novo lá. Então,
se você quer comprar uma geladeira nova e descartar a sua antiga, você pode levar a sua antiga e comprar a nova deles, e eles são obrigados a aceitar pegar a sua geladeira antiga. Mas aí isso é só para eletrônicos grandes. Para eletrônicos pequenos, qualquer loja de eletrônico grande é obrigada por lei aqui na Alemanha a aceitar para dar o descarte correto. Outras coisas que às vezes a gente fica sem saber onde descartar são coisas grandes, por exemplo, móveis ou, enfim, colchões, coisas que são gigantescas e a gente não sabe muito o que fazer, ou sei lá, uma bicicleta velha, algo desse tipo. O que você faz? Você tem duas opções. Esse lixo, ele chama Sperrmüll aqui na Alemanha e existem duas maneiras de você descartar. Você pode esperar para que a prefeitura passe na sua casa, no seu endereço, recolhendo esse lixo. Normalmente existem, pelo menos aqui em Munique, existem 2 datas no ano em que a prefeitura passa. Você pode ver na internet quando que vai ser o recolhimento do Sperrmüll no seu endereço. São datas diferentes dependendo de onde você mora. E aí, nesse dia, você coloca tudo na frente de casa que você quer descartar, o lixo passa e recolhe, para essas coisas grandes. Então é muito comum ali, nos dias antes de passar dessa data do Sperrmüll, tem alguns bairros aqui de Munique que fazem um garage sale, assim, uma vendinha de garagem. Na verdade aqui eles chamam alguma coisa Hof, eu esqueci. É uma venda nos pátios, assim, então eles fazem tudo, colocam tudo pra fora, vão vendendo baratinho, né, pra ver o que as pessoas ainda querem, ainda podem usar. E aí, o que não vendeu, o que não saiu, eles deixam tudo já pra fora e aí passa o lixeiro. Então é muito comum você passar perto dessas datas e encontrar coisas, sei lá, mesa pra fora, sofá pra fora, umas coisas assim. E aí a segunda opção é você ir até um Wertstoffhof. Isso são centros de reciclagem. Tem vários também espalhados por Munique. Espalhados por Munique não, espalhados geral pela Alemanha. Então você pode ver qual fica mais perto da sua casa e aí você leva lá, se você não quer esperar, você não tem... Normalmente as pessoas deixam todo esse Sperrmüll, esse lixo que precisa ser descartado nesses dias, deixam no Keller, né, no porão, e aí no dia tiram. Mas se você não tem Keller ou não tem espaço e não quer deixar no Keller, enfim, quer simplesmente descartar, você pode levar nesses locais. Nesses locais é cobrado alguma coisa pro lixo que você leva lá. Porque é considerado aqui que você pode descartar o lixo pessoal, um lixo pequeno, um lixo de dia a dia. Então, se você produz muito lixo, você tem que pagar mais por isso, por essa produção excessiva de lixo. Então, se você produz muito lixo e vai lá no Wertstoffhof para descartar grandes quantidades, eles vão te cobrar por isso. Então, você cobra uma taxa, mas você consegue descartar aí mais rapidamente. Inclusive, sobre o Wertstoffhof, se você, por exemplo, acabou de mudar, você comprou um monte de coisa na IKEA, que eu sei bem como é que é, a gente compra um monte de coisa e fica aquele monte de papel em casa. Normalmente, você não pode descartar todo o papel de uma vez no seu prédio, porque tem isso de você só poder descartar o seu consumo normal diário. Então, se você coloca todo o papel ao mesmo tempo de tudo que você comprou para baixo no lixo, no container do prédio, com certeza alguém vai te xingar. Então, você tem duas opções. Ou você leva tudo no Wertstoffhof, aí você paga um pouquinho a mais porque você está descartando muito lixo ao mesmo tempo, ou você vai ter que ir separando e descartando a cada semana, você leva um pouquinho, entende? Você vai deixando ali e vai descartando a cada semana. Então, são essas opções, porque você só pode descartar o seu consumo diário, que é considerado aí um consumo, tem uma metragem cúbica até de quanto você pode descartar, se você estiver interessado em pesquisar. Quando eu comprei as minhas coisas de IKEA, eu pesquisei e eu já não lembro mais. E aí, pra finalizar, eu vou dar 2 dicas pra você entender de uma vez por todas como descartar as coisas, pra você nunca mais ter dúvidas. Você vai ter dúvidas, com certeza, mas pra você conseguir sanar suas dúvidas sozinho. Você procura o nome do que você quer descartar em alemão, e aí você coloca no Google o nome desse negócio e a palavra Entsorgen. Isso é descarte em alemão. Então, entsorgen. Por exemplo, eu quero descartar um ventilador. Então, vai lá, Ventilator entsorgen. Aí você pode colocar o nome da sua cidade também, que eu acho que vai dar os resultados da pesquisa vão ser mais apurados. E aí você vê onde e como você pode descartar isso, né? Então, óleo de cozinha também é uma pergunta que já me fizeram. Coloca ali, Speiseöl entsorgen. Vai aparecer lá como descartar. E a segunda dica que eu queria dar é para você procurar o calendário do lixo
na sua região, na sua casa. Então joga no Google Abfallkalender München, por exemplo, para mim aqui em Munique, e aí você vai achar um site onde você pode colocar o seu CEP e vai falar quais os dias do que passa, o dia que passa o papel, o dia que passa o lixo orgânico, o dia que passa o Restmüll. Vai ter lá tudo certinho. Se na sua cidade, você mora numa cidade pequena, não tem esse tipo de informação na internet, normalmente você recebe por correio esse calendário ou você pode retirar esse calendário na prefeitura. E aí você fica aí por dentro de como e quando descartar o lixo aqui na Alemanha. Galera, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas de como funciona todo esse sistema complexo de descarte de lixo na Alemanha, de reciclagem aqui na Alemanha. Se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhadinha nos links que vão estar aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, ou pergunta nos comentários e vamos aí conversar sobre alguma coisa, me fala aí uma coisa que você já ficou, como é que eu descarto isso? Vamos conversar aí nos comentários e trocar experiências de coisas difíceis de descartar na Alemanha. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se você conhece alguém que acabou de mudar pra Alemanha e tá perdido e nem sabe que tem todo esse problema aí de descarte de lixo aqui na Alemanha, manda esse vídeo pra eles e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!